Deuteronômio, capítulo 7, versículo 22. Preste atenção, porque nós vamos mostrar para você que nesse versículo há uma lição extremamente importante para aquelas pessoas que querem crescer economicamente. Eu falo de vida financeira porque essa reunião é para isso. Então, nós temos aqui nessa passagem, nas entrelinhas desse versículo, um segredo que todo aquele que deseja ser grande vai precisar aprender. E o segredo é o seguinte, vamos ler, versículo 22. E o Senhor teu Deus lançará fora estas nações pouco a pouco de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Vou repetir aqui. Não poderás destruí-las todas de pronto, ou seja, de uma vez, rápido, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. O que significa isso? Para entender melhor, o contexto para você entender melhor. O povo de Israel houve uma promessa da parte de Deus de lhes entregar a terra prometida. Desde que Israel saiu do Egito, onde era escravo, que Moisés foi usado por Deus para tirar o povo de Israel do Egito, o povo atravessou o deserto. Durante 40 anos eles viveram no deserto, até chegarem aos limites da terra prometida. Porém, o território prometido por Deus não era de apenas uma nação, mas eram várias nações. Repare que na promessa, lá atrás, Deus fala: dar-te-ei a terra dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, de um monte de eus. Ou seja, eram várias terras que seriam entregues a Israel. Ou seja, várias nações seriam desapossadas, e todas essas terras seriam para a habitação do país novo, da nova nação que estaria nascendo, chamada Israel. Só que quando Israel chegou à terra prometida, o número de pessoas que havia em Israel era ainda pequeno para a administração de todo aquele território. Então, qual é a conclusão que Deus chegou? Qual a direção que Deus deu? Deus disse o seguinte: eu vou dar tudo o que eu prometi, eu vou dar a terra toda para vocês, só que eu não vou dar de uma vez só. Aos poucos eu vou desapossar essas nações e vocês vão possuindo essa terra. Então Deus chegava um momento e diz assim, Josué, sobe contra a terra tal, porque eu já entreguei em vossas mãos. Então Josué preparava o exército, ia contra aquela terra e Deus dava a vitória. Eles então tomavam aquele território, passavam a construir ali suas casas, plantar, a criar seus rebanhos e a viver ali. Aí, agora, passava um tempo, Deus, agora você vai contra a terra tal. Então eles iam contra aquela nação, venciam, Deus dizia, entreguei em vossas mãos, e aí eles possuíam também aquela terra. Foi tudo aos poucos. Mas Deus não havia prometido a terra toda? Por que Ele não deu tudo de uma vez? Não seria bom, legal, já de cara, de prima, Israel chegar e Deus limpar todo o território e falar assim, toma aí, do jeito que eu prometi, a terra toda é de vocês. Aparentemente seria muito bom, mas só aparentemente, porque imagine um território grande sendo dominado por um povo de número pequeno de pessoas que não tem como habitar todo aquele território. Então, do que adiantaria eles dizerem assim, tudo isso aqui
desde não sei aonde até não sei aonde é nosso, só que não tem gente para botar lá, para civilizar, para plantar, para colher, para colocar os rebanhos. Então, o que ia acontecer não tendo civilizações? As feras do campo, os animais ferozes, iam se multiplicar, que esse era um dos grandes problemas da sociedade daquela época. Era comum você ouvir falar, alguém morreu ali porque foi atacado por leões. Isso era um problema da época, assim como hoje se fala, pô, fulano foi atravessar o lugar tal lá e um bandido assaltou ele. Naquela época, um dos problemas sérios da sociedade daquela época eram as feras do campo. Então, se não tivesse gente o bastante para administrar todo aquele território, os animais ferozes iam se multiplicar e iam se voltar contra Israel, contra as crianças, e a bênção, ou aquilo que eles achariam ser uma bênção, na verdade viraria maldição. Então Deus sabe o que faz. Nós não sabemos o que pedimos, mas Deus sabe o que nós precisamos. Amém, pessoal? Então, à medida que Israel foi crescendo, filhos foram nascendo, foram se tornando adolescentes, outros foram se tornando adultos, foi tendo mais gente para habitar na terra, então Deus foi entregando. É assim que tudo tem que funcionar na vida da gente também. Ou seja, Israel teve que crescer primeiro para que Deus desse algo maior. Assim é na nossa vida. Não adianta você chegar e dizer, Deus, eu quero algo grande, se você é pequeno para isso. Deus não vai te dar uma coisa grande se você for pequeno, porque aquilo que é grande nas mãos de alguém pequeno, ao invés de ser uma bênção, vai se tornar como um laço para você. É a mesma coisa que você chegar para o seu filho de 16 anos e pegar um carro top, um carro de potência alta, um carro, sabe, de ponta, e ele tem 16 anos e você fala, está aqui, eu comprei para você, meu filho, está aqui a chave na sua mão. Ele não tem cabeça para administrar um carro daquele. Aliás, ele não tem cabeça nem para administrar um carro simples, quanto mais um carro potente. De repente, você pensa que está dando uma bênção para o seu filho, e aquilo ali pode envolvê-lo num acidente, ele matar alguém, ser preso, ele colocar você numa situação pior, enfim. A bênção vira uma maldição quando você é menor do que aquilo que está lhe sendo entregue. Compreende, pessoal? Sim ou não? Então, ao invés de você se preocupar em ter algo grande, preocupe-se em você se tornar grande dentro de você, na sua capacidade administrativa, nos seus objetivos, nas suas reações, em ter experiência para lidar com situações difíceis. Porque se Deus te der algo maior do que a sua capacidade, você vai meter os pés pelas mãos e você vai se dar mal. E aquilo que parecia uma bênção vai ser uma maldição. Então Deus, Ele vai nos dando de acordo com o nosso tamanho. E no que diz respeito à vida profissional, empresarial, a vida de um empreendedor, entenda que você aprende nas dificuldades. Você aprende quando os problemas surgem. As situações adversas que você vai vivendo no mercado de trabalho, as dificuldades que você vai enfrentando, vão trazendo para você maturidade, vão trazendo para você experiência, vão tornando você capaz de lidar com os problemas. E aí Deus vai lhe dando passo a passo, à medida que você vai crescendo dentro de si. Amém, pessoal? O problema é que às vezes a pessoa é infantil na fé que tem e ela quer começar grande, ela chega diante de Deus e diz assim, Senhor, eu quero ter 1000 funcionários, 500 funcionários, eu quero ser cabeça, eu quero ter casa, eu quero ter carro, eu quero ter isso, eu quero administrar coisas grandes. Tá bom, mas primeiro peça para você ser bem sucedido nas coisas pequenas que foram colocadas na sua responsabilidade, porque se você não consegue cuidar nem do que é pequeno direito, como é que você quer cuidar daquilo que é grande? Uma empresa grande significa que você vai ter problemas grandes também. Se você abrir uma loja, você vai ter dor de cabeça. Se você tiver 2 lojas, você vai ter o dobro de dor de cabeça. Se você tiver 3 lojas, você vai ter o triplo de dor de cabeça. E tem gente que a cabecinha dela não aguenta pressão, não.
Você sabe que tem gente que é pardal e quer voar junto com a águia, pô. A águia é um pássaro que voa alto porque aguenta pressão. Você sabe que quando você vai subindo, a pressão vai aumentando, não é assim? Lá no avião, dentro do avião, para a gente voar na altura que o avião voa, existe dentro da aeronave equipamentos que tornam possível você conviver com aquela pressão. Pode ver que o piloto fala assim, ou a aeromoça fala assim, em caso de despressurização, máscaras cairão automaticamente, porque se tiver algum problema de pressão lá em cima, você pode desmaiar, ficar sem ar. Então, o avião é preparado para voar lá em cima. A águia voa alto porque a cabecinha dela aguenta a pressão. Agora o pardalzinho fica aqui embaixo. Se ele tentar subir onde a águia vai, a cabecinha do bichinho estoura. Então tem gente que é pardal na sua cabeça, nos seus pensamentos, nas suas reações, e quer coisa grande. Você é aquela pessoa, desculpa, eu não estou apontando o dedo para ninguém não, mas tem gente que, por exemplo, passa por uma dificuldadezinha na empresa dela, que é pequena, ela já fica desesperada, começa a dar patada em todo mundo, chega em casa mal-humorado por causa de um probleminha pequeno que teve com um funcionário, ou você não está conseguindo administrar um funcionário, um probleminha com um funcionário faz você chegar em casa dando patada em filho, na esposa, cabeça quente. Como é que tu quer ter 300? Como é que você quer voar com a águia se você não aguenta ser cabecinha de pardal? Então você tem que crescer, você tem que investir em si. Amém, pessoal? Bicho, como é que faz para crescer? Sabe como é que você faz para crescer? Enfrentando dificuldades, passando por problemas, às vezes esperando que a coisa dê certo e dê errado, aprendendo a recomeçar, aprendendo a tirar força da fraqueza, aprendendo a levantar a cabeça e sacudir a poeira para dar a volta por cima nos momentos difíceis. É ali que você aprende. Esse é o perigo da herança, sabia? Às vezes você pega um patriarca de família, aquele que começou tudo do zero, que começou às vezes como camelô, trabalhando na rua, vendendo o almoço para poder comprar a janta, e passou 1 ano, 2, 5, 10, 15, 20, ele constituiu família, os filhos cresceram, e de repente aquela coisinha pequenininha que começou, hoje se tornou grande, tem filiais, tem vários funcionários, tem patrimônio, tem carros, a empresa tem toda uma estrutura. Mas aquele homem que começou de baixo, ele colocou cada parafuso, ele sabe de cada dificuldade que ele enfrentou, ele conhece toda a engrenagem daquela empresa, desde quando ela começou até agora. Não tem nenhuma situação difícil que algum gerente, que algum supervisor vai trazer para ele, e que vai ser novidade, porque ele vai dizer assim, eu já passei por isso aqui, eu já estive aí, eu sei como é que é. Ele cresceu junto com a empresa, ou a empresa cresceu junto com ele, melhor dizendo. Aí ele pega, e aquilo bem grande, e às vezes coloca na mão de um filho por herança, que não tinha estrutura. O pai morre, a empresa começa a falir. Vocês já viram essas coisas acontecerem? Sim ou não? O filho começa a meter os pés pelas mãos, não sabe se relacionar com os funcionários, não sabe valorizar o ser humano, não sabe o valor que tem cada centavo gasto na empresa, não sabe, não pegou a fase da dificuldade, então não aprendeu, porque as dificuldades nos ensinam. E aí ele coloca tudo a perder. Então, às vezes, a maldição, a herança antecipada, a Bíblia diz isso, ela pode se transformar numa maldição. Por isso, não queira nada fácil. Tem muitas pessoas, por exemplo, que ficam esperando que as coisas aconteçam do dia para a noite, querem uma mágica. Tem gente que, sabe, o sonho dela é ganhar na Mega Sena. Ah, se eu ganhasse na Mega Sena. Cai um dinheirão na conta, mas a pessoa é pequena. Quantas pessoas ganharam na Mega Sena? De vez em quando tem programas de TV que fazem matérias a respeito disso, mostrando a pessoa que do dia para a noite ficou riquíssima e daqui a pouco ela estava na miséria de novo. Por quê? Porque entrou para a administração dela algo que é maior do que ela, e ela acaba metendo os pés pelas mãos. Por isso, não busque o caminho da facilidade. E quando vier uma dificuldade, ao invés de você ficar murmurando e dizendo, Deus, por que isso? O Senhor não está olhando para mim, por que o Senhor permitiu passar isso aqui? Deus está te ensinando. Olhe para aquilo não como seu fim, olhe para aquilo como o começo de uma nova história, de um testemunho, de algo que vai trazer para você uma lição e que vai te servir lá na frente, que vai te ajudar lá na frente. Então não murmure, não reclame. Há uma história de que uma grande empresa nos Estados Unidos
abriu vaga para um cargo de executivo, um cargo de muita responsabilidade e de um salário muito alto. E vieram vários, choveu de gente para querer preencher aquela vaga. E os últimos candidatos que foram peneirados, poucos, foram passados por tiveram que fazer um questionário, passaram por responder um questionário, e ali seria decidido qual deles iria assumir a vaga. Todos eles pareciam ser muito competentes, e todos responderam as perguntas com as mesmas respostas. Só teve uma pergunta que eles não responderam igual. A pergunta dizia assim: alguma vez você já perdeu pelo menos $500 mil numa negociação? Aí todos os candidatos responderam: nunca, 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 nunca. E um respondeu assim: eu perdi. E especificou lá qual foi a negociação que ele perdeu. E aí no final de tudo, ele foi contratado. E os outros questionaram: mas o que você respondeu diferente? O que ele respondeu diferente da gente? Por que ele ganhou? E foram questionar, e o cara que fazia a seleção falou para eles assim: olha, ele foi o único que disse que perdeu $500 mil, pelo menos, numa grande negociação. E vocês disseram que não perderam. Eu falei: então, é bom que a gente perda. Não, mas se vocês nunca perderam, é porque vocês nunca arriscaram. Quem nunca perdeu, nunca tirou lição, não aprende. Ele já aprendeu. Então, quem perde $500 mil numa negociação é porque é audacioso, e disso tirou lição. Então, ele está mais preparado do que vocês, porque as perdas também ensinam. E tem gente que só quer aprender ganhando. Tem gente que acha, porque ela crê em Deus, ela só tem que ouvir sim, que para ela tudo tem que dar certo, toda porta tem que se abrir. Não é assim não. Você aprende nas dificuldades, e com elas você cresce. E quando você cresce, cresce também o que Deus vai entregar na sua mão. Amém, pessoal? Quem entendeu direitinho, faz assim, fique de pé. Guarde esse versículo, marque ele, porque ele vai te ajudar muito. Você vai sempre lembrar que Deus não vai te dar tudo do dia para a noite, mas pouco a pouco. E se você quer coisas grandes, antes de pedir para Deus te dar algo grande, torne-se grande, porque tudo que Deus te der é do tamanho que você é. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.